Gostaria de saudar a mesa neste evento na pessoa do Adawi, presidente da Fundação de Economia e Estatística do Governo do Estado. Saudar todas as mulheres aqui presentes na pessoa da Lícia Hauser, secretária adjunta de Ciência e Tecnologia. Fazer uma breve saudação e dizer da minha satisfação de estar hoje aqui em Porto Alegre, atendendo esse convite da Agência de Desenvolvimento Industrial do Governo do Estado e também da Fundação de Economia e Estatística, para falar um pouco sobre esse desafio que é institucionalizar uma temática e, digamos assim, uma abordagem absolutamente inovadora da economia, que é essa temática da economia criativa. Embora na Europa e na Ásia a questão da economia criativa já tenha sido tratado há pelo menos 10 anos, aqui na América do Sul e principalmente no Brasil é uma temática muito recente, inclusive institucionalmente o governo federal, a partir da Secretaria da Economia Criativa, que foi criada nesta gestão no Ministério da Cultura, começa também a estimular e a desenvolver políticas públicas para essa economia emergente. Então, esse é um grande desafio que, dentro do Ministério da Cultura, nós nos propusemos, inicialmente desenhando a secretaria, porque ela, do ponto de vista estrutural, institucional, na estrutura do governo federal, é a primeira iniciativa nesse sentido, o primeiro esforço nesse sentido, criar e implementar uma secretaria absolutamente nova, com uma abordagem, com uma temática absolutamente recente. Então, desde maio de 2011, nós, juntamente com a secretária Cláudia Leitão, chegamos a Brasília com essa missão: criar a secretaria e desenhar as políticas públicas para essa secretaria. Não vem ao caso aqui falar sobre a secretaria, eu prefiro falar exatamente quais são as ações pragmáticas que a secretaria tem desenvolvido nesses últimos, digamos assim, 12 meses, porque de fato a secretaria só foi criada legalmente no dia 1º de junho de 2012, ou seja, nós temos pouco mais de 3 meses de existência. Portanto, nos últimos 12 meses temos tido aí um esforço muito grande de desenvolver essas políticas, mas de uma forma, digamos assim, meio atravessada da burocracia que todos nós estamos acostumados, principalmente no plano federal. Mas eu queria dizer que nós temos duas ações muito concretas em termos de políticas para fomentar iniciativas como essas que estão sendo desenvolvidas, está sendo desenvolvida pela Fundação de Economia e Estatística e pela Agência de Desenvolvimento Industrial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Uma delas a primeira talvez seja exatamente o estímulo, o incentivo financeiro para que os estados criem unidades, coordenações, observatórios, principalmente observatórios, que produzam pesquisas e disseminem essas informações e produzam conhecimento sobre a economia criativa do Estado. Então, no primeiro momento, nós vamos, o Ministério da Cultura, através da Secretaria da Economia Criativa, vai disponibilizar 13,5 milhões de reais, ou seja, 500 mil reais em média por Estado, para que o Estado implemente um observatório estadual de economia criativa voltado para a produção de pesquisas, produção e difusão de pesquisas e de conhecimentos sobre os setores criativos do Estado. Esse recurso é um recurso que, inclusive, em 2014, aí, uma vez implementado o observatório, nós deveremos disponibilizar recursos. Esse recurso inicial vai ser para a implementação do observatório e para a realização das primeiras pesquisas estaduais sobre a economia criativa. E no segundo momento, em 2014, nós vamos disponibilizar em torno de 300 a 400 mil reais por estado também, para induzir e aprofundar as pesquisas iniciadas. Esse é o primeiro esforço da Secretaria da Economia Criativa, no sentido de institucionalizar e, digamos assim, verticalizar para os estados essa política de produção de conhecimento sobre a economia criativa, porque nós sabemos, temos
a convicção de que sem dados, sem informações, sem conhecimento, não é possível produzir políticas públicas efetivas de fomento aos setores criativos. Um segundo esforço, e aí já antecipando aquilo que eu estava conversando com a Lícia, vai no sentido também de estimular que as secretarias de ciência e tecnologia dos estados, através das suas fundações de amparo à pesquisa, também financiem e fomentem a produção de conhecimento sobre essa economia. Então, para 2013, juntamente em um acordo entre o Ministério da Cultura e o CNPq, nós deveremos alocar em torno de, só da parte do Ministério da Cultura, 13,5 milhões de reais para os 27 estados para o financiamento de pesquisas sobre a economia criativa. Esse volume certamente será alavancado pela contrapartida do próprio CNPq, né, que tem total interesse em incentivar pesquisas sobre essa área e, naturalmente, em contrapartida também com as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então, certamente esse recurso vai dobrar em 2013. Então, a ideia é que nós tenhamos aí pelo menos 500 a 600 mil reais também de recursos financeiros em 2013 por Estado para a produção de pesquisas dessa natureza. Esse recurso certamente em 2014 também sofrerá aí também um aumento de volume. Então, a ideia é que através desse incentivo financeiro, o Ministério da Cultura, através da Secretaria da Economia Criativa, induza essa política de produção de conhecimento e disseminação de informações sobre a economia criativa dos estados. Eu termino aqui minha saudação louvando a iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Agência Gaúcha de Desenvolvimento Industrial, através da Fundação de Economia e Estatística e também da Secretaria de Ciência e Tecnologia, de antecipar as políticas públicas do governo federal, já apostando e aportando recursos para a produção de informações, para a produção de pesquisa e disseminação de conhecimento da economia criativa. Isso é bastante louvável e eu queria dizer que o governo do estado certamente terá um apoio entusiasmado do Ministério da Cultura, do governo federal, um apoio financeiro também para que essas pesquisas sejam ampliadas e sejam aprofundadas através desses mecanismos que são os Observatórios Estaduais de Economia Criativa e os recursos para as fundações de amparo à pesquisa para a produção e aprofundamento das pesquisas já iniciadas aqui pelo governo do estado. Então, parabéns ao governo do estado do Rio Grande do Sul, parabéns à Secretaria de Ciência e Tecnologia, à GTI, por essa iniciativa de antecipação, né, e de proatividade com relação à produção de informações e de conhecimento e de pesquisas sobre a economia criativa do estado. Muito obrigado. Tenhamos hoje um dia bastante proveitoso com a apreensão e a compreensão aqui também do aporte e das abordagens metodológicas da Universidade de Valência sobre o mapeamento de indústrias criativas. Muito obrigado.